A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, que Deus abençoe a todos. Mais um programa em uma segunda-feira à noite, abençoada por Deus. E hoje, olha, eu tenho a honra de apresentar para vocês, para esse público maravilhoso do nosso Pode Crer, esse podcast que é semanal, que tem como subtema Vidas Transformadas por Jesus. Eu tenho a honra de trazer aqui uma pessoa que é sangue do meu sangue, que é minha irmã, né, que é pastora, que mora lá em Brasília, na capital do Brasil, no Distrito Federal. Eu trago hoje aqui para vocês a nossa irmã em Cristo e também irmã de sangue do Wellington Moreira, ela que é pastora Elisete Costa. Seja muito bem-vinda ao Pode Crer. Tudo bem? Seja bem-vinda. Amém. A paz do Senhor a todos. Estou aqui para dar um grande testemunho, né, sobre a minha vida, desde a minha juventude até a minha convenção, porque é uma grande vitória que o Senhor fez sobre a minha vida. Muito bem, então vamos lá. Para que o público de Marabá, do Pará, do Brasil, né, todas as pessoas que são agraciadas com esse link, né, o link que chega aí no seu celular, no grupo da família, no grupo do trabalho, da igreja, dos nossos irmãos que são evangélicos, de todas as igrejas, todas as denominações, para os nossos irmãos católicos, né? Para aqueles irmãos que ainda não conheceram a Deus, como aqueles que talvez não tenham esse entendimento de quem é Jesus para a sua vida, a gente sauda você com a paz do Senhor Jesus Cristo e nós vamos ouvir a partir de agora um pouquinho da história da pastora Elisete Costa. Elisete, eu queria que você começasse a falar, né, como é que foi a sua infância, né? Você nasceu, lógico, aqui mesmo em Marabá, né? A gente sempre faz essa cronologia para que as pessoas de casa possam entender a sua história, onde você estudou, né? Até quando você estudou, como é que foi a sua infância com a sua família? Bom, a minha infância aqui não foi assim tão perfeita. Eu nasci aqui em Marabá no ano de 1966, eu tenho agora atualmente 59 anos e a minha infância foi um pouquinho conturbada pelo fato de que eu fui uma adolescente, né, um pouco, digamos que rebelde, né? Eu tinha, na minha infância, a gente aprontava algumas coisas, a gente disse que tinha uma gangue, né, do bem, que quebrava as vidraças dos carros, essas coisas assim. Coisa de adolescente, né? Coisa de adolescente. Tomava banho na chuva, então eu contraí uma enfermidade sobre a minha vida, né? Fiquei um tempo doente, meu pai me levou em alguns médicos, e o médico sempre dizendo que não sabia o que eu tinha, né? E eu fui crescendo, vendo meu pai se acabando na bebida, minha mãe, e nós 7 filhos também entramos na mesma coisa, né? Bebendo. Eu lembro-me que com 13 anos de idade eu já bebia, meus irmãos bebiam, a gente aprontava muito, mas Deus, ele tinha um projeto na nossa vida e a gente não sabia, né? Estava ali afastada, eu ia para as festas, bem novinha. Curtia os carnavais. Curti carnaval, praias. Eu lembro-me que teve uma vez que eu passei uma semana fora de casa, deixei meu paizinho, minha mãe desesperada, né? Fui para umas ilhas, né? E de repente ali a gente naquele barco, o redemoinho queria puxar o barco para nos alagar ali, nos matar afogados. E eu lembro-me que eu não era evangélica, né? Estava ali desesperada, mas Deus, ele deu um livramento. Eu lembro-me que depois de uma semana, quando eu cheguei, meu paizinho muito preocupado, chorando, né? E Deus sempre dizendo, eu tenho um projeto na sua vida e um dia eu vou te pegar. E eu dizia que nada, eu não quero ser evangélica, eu não quero deixar de dançar, de curtir. Aqui em Marabá, né, os brega, eu gostava muito de brega, eu me lembro de dançar. Que você tinha cabelo curto, né? Meu cabelo era cortado lá, homem. Eu dizia que eu nunca queria ter esses cabelos longos, nunca queria usar uma roupa longa. Aliás, eu dizia que eu nunca queria ser evangélica, mas graças a Deus que hoje eu sou assim, né? Glória a Deus. Agora sim, para que o povo de Marabá, do Pará, do Brasil, como eu costumo dizer, né, esse link que está chegando inclusive aí nesse programa, nesse momento em Brasília, aí em Sobradinho, nessa região, onde ela vai falar daqui a pouquinho do pastorado, do ministério dela, né, que com toda certeza você vai entender um pouquinho dessa trajetória. Mas aí eu queria saber um pouquinho também dessa parte ainda de adolescente,
como é que foram, por exemplo, os seus primeiros relacionamentos? Porque todos nós temos uma história. Hoje você é casada, mas antes de conhecer o seu atual esposo, como é que foi a sua vida de relacionamento? Meu Deus. Pode contar, fica à vontade. Olha, gente, eu era uma jovem, né, muito bonita. Eu gostava de desfilar. Eu, inclusive, participei em 1985, a garota ali, jeans, canarinho, né? Eu participava de alguns grupos jovens, mas eu não ganhava, é claro, né? Ficava em 6º lugar, 7º. Namorados, eu tinha muitas paqueras, né? Não tinha quase namorado fixo e eram namorados muito conturbado, de ciúmes. Inclusive, ainda na minha juventude, eu tive um relacionamento de 8 meses com um rapaz e ele me maltratou muito, muito mesmo. Ele me batia, ele me maltratava e eu escondia isso dos meus pais, porque eu achei que eu ia procurar achar felicidade. Ele tinha família rica, a minha família sempre foi simples, então eu fiquei 8 meses com ele, 8 meses sofrendo. E tem um episódio que eu quero contar para vocês, que já era o início do que Deus iria fazer na minha vida. Posso contar? Muito bem, então é agora, a partir de agora, o amigo telespectador internauta, quando você quiser se dirigir para essa câmera, com certeza fique à vontade, porque o povo está te vendo nesse momento, né? O testemunho é importante, é por isso que é bom a gente aqui rasgar as nossas vestes do passado mesmo, mostrar quem éramos, porque as nossas vidas foram transformadas por Jesus. Então eu gostaria que você pudesse contar esse episódio com esse namorado. Então, aí a mãe dele, que queria muito que eu casasse com esse jovem, que ele dava muito trabalho, era de uma família rica, levou nós no centro e de repente a mulher lá, usada pelo inimigo, falou que ele ia me maltratar muito, mas ela queria assim mesmo que a gente casasse, né? E eu me relacionei com ele 8 meses, casamos no Padre, e aí fomos morar lá na Folha 17. E esse homem era muito ciumento, eu não podia olhar para ninguém, que ele me maltratava, ele me batia. E teve uma noite que chegamos em casa, ele falou assim: você estava olhando para aquele jovem? Eu falei que não estava. E ele me deu o primeiro chute, né, sobre a minha vida, doeu muito, que eu cheguei a desmaiar. E ele era usado em drogas, ele gostava muito de drogas, e eu disse para ele que preferia morrer do que ser drogada. E eu fui na cozinha, nós tínhamos uma casa bem arrumadinha, fui na cozinha, peguei uma faca mais amolada, a minha família nunca soube desse meu testemunho, peguei, dei para ele, e ele colocou sobre o meu pescoço. E eu dizia assim para ele: você pode me matar, mas drogada eu não vou ser. Aí o que aconteceu? Dentro de mim, a minha boca falava que ele podia me matar, mas a minha alma gritava, dizia: Senhor, não deixe esse homem me matar, porque se eu morrer da maneira que eu estou, afastada da sua presença, eu irei para o inferno. Quer dizer, mesmo ali naquele momento de angústia, mas você sempre foi uma pessoa temente a Deus. Temente a Deus, muito temente a Deus. Aí, o que aconteceu? Na hora que eu clamei em espírito, ele se jogou em terra e disse: o que é que eu estou fazendo com essa mulher? Mas aí, passou um tempo, ele tentou me asfixiar com o travesseiro, porque ele queria que eu fumasse um pedacinho de maconha. Eu disse que não ia fumar. E amanheceu o dia nessa tribulação, e ele disse que ainda tinha um pedacinho para me fumar. Eu disse que eu ia continuar dizendo que minha família não usava isso, eu não ia usar. E ele me deu um chute. Quando ele me deu um chute, eu desmaiei. Quando eu desmaiei, eu ouvi ele dizendo assim: eu acho que eu matei a minha esposa, vou ali buscar um álcool. Nesse período que ele saiu para buscar o álcool, eu ouvi uma voz dentro de mim que dizia: levanta e vai embora. E eu falei assim: quem está falando comigo? Ele falou: o seu amigo Espírito Santo, vai embora. E eu fui embora para a casa da minha irmã. Entendeu? Eu fui para a casa da minha irmã, que é a esposa do sargento Ariguieri, lá na Vila Militar. Quando eu estava lá com 2 dias, ele apareceu lá, fingindo de que nada tinha acontecido, mas eu descobri para todos os meus pais, meu pai e minha mãe foi atrás de mim, e eu descobri que realmente eu estava cheia de hematomas, e eu sempre ficava escondendo dele, porque eu queria salvar meu relacionamento.
Então isso aí eu tive esse problema muito sério, né, antes da minha convenção. A gente ouvindo a sua história, né, para muita gente que está em casa, né, que talvez que passaram até por algo muito parecido, né, você teve um casamento aparentemente muito bonito, inclusive, né, um casamento saudável, né, então quer dizer, aquela aparência inicial que não foi contada aqui, ela se quebrou toda ao longo desses 8 meses, onde foram muitos sofrimentos, e você escondia essa dor dos pais, dos irmãos, mas sempre temente a Deus e imaginando que um dia você poderia sair dessa situação, ou você ficava presa ao relacionamento? Eu ficava presa no relacionamento, muito mesmo. A gente ia, voltava, ele chorava, dizia que me amava. Que estava arrependido. Que estava arrependido, se cortava os pulsos, dizia assim, se você não continuar comigo, eu vou me matar, e aquilo me prendia, que eu não podia falar com um amigo. Até meu irmão, Elias, que foi me abraçar, ele ficou com ciúme do meu irmão, né? Ele entrou na PM, ele disse que podia me matar. E eu lembro-me que quando eu separei dele pela penúltima vez, meu pai me mandou para Imperatriz do Maranhão. E lá ele ficava ameaçando minhas irmãs, dizendo que se eu não voltasse, ele ia matar toda a família, que agora ele era da PM. E eu voltei. E um dia eu estava no Canecão, né? Na época ainda existia Canecão, eu muito nova, bem bonita. Da cidade, né? Eu com 17 anos, eu praticamente uma adolescente, porque 17 anos ainda é bem jovem, ele tinha 18, e eu estava lá, nós estávamos lá em família, meus irmãos, curtindo a minha chegada, e ele subiu em cima da mesa e derramou cerveja sobre a minha cabeça, e o dono veio com revólver para matá-lo, e ele saiu correndo, né? Eu quero dizer para vocês que essa foi a última vez que eu vi esse homem na minha vida, porque eu tive que ir embora, né? Tive que fugir dele, tive que pedir para ele sair da minha vida, e graças a Deus ele saiu, né? Tá, então você terminando com essa pessoa, né? Passou-se a esse sofrimento do casamento. Qual foi o próximo passo da sua vida? Veio o quê? Foi a enfermidade que veio depois? Como é que foi? Pode contar na ordem o seu testemunho. Eu ainda tinha 17 anos, né? E ele disse que se eu não ia ter relacionamento mais com ninguém. Então, quando eu comecei a ter 18 para 19 anos, eu comecei a adoecer. Mas mesmo assim, eu tinha meus namorados, né? E eu comecei a emagrecer, comecei a passar muito mal. Meu pai começou a me levar para Teresina, para a cidade, para fazer exame, e não dava nada. Para Santa Teresinha, foi várias vezes Santa Teresinha ali, em Marabá, e eles não pegavam nada. E aí, de repente, alguém foi me fazer um mal, né? Uma mulher, lembro-me que era muito ciumenta, né? Que eu não posso aqui citar o nome do esposo, mas ele era muito influente aí na área dessas coisas de televisão também. E ela foi lá no colégio, né? Antes de eu adoecer, com uma tesoura, com uma jovem, dizer que ia me matar, né? Achando ela que eu estava gostando desse esposo dela, só que eu disse que eu não estava. Aí ela disse assim, eu não vou te matar com minhas mãos, eu vou te matar de outra forma. Então ela tinha meu nome completo, porque ela também era influente em algum órgão daqui de Marabá, e ela pegou meu nome completo e fez algo, né, desagradável ao Senhor, e me fez emagrecer muito. Então eu fui uma jovem a partir dos 19 anos até 23 anos, com essas enfermidades sobre a minha vida, não tinha mais prazer para nada, vivia doente, ninguém queria mais saber de mim, emagreci, fiquei feia, totalmente desfigurada. Sim, então você chegou a esse estágio, né, de vegetação. Vegetação mesmo. Então você, ainda jovem, contraiu essa doença que os médicos não descobriam, né, que doença era essa. E então você passou, além do casamento, dessas questões de tribulação na sua vida conjugal, também mesmo tentando viver esse universo que os jovens, né, que inclusive hoje em dia acreditam que é um alívio, né, que é um alívio, que é um prazer, mas que na verdade tudo isso é passageiro, porque eu já estive aí nesse mundo, né, e eu prometi a Deus que a esse mundo eu não volto mais, e eu tenho certeza absoluta que muitos jovens que possam estar assistindo nesse momento essa edição do Pode Crer podem entender que esse vazio que você tem dentro do seu coração, do seu peito, é a falta de Jesus Cristo, que é o único, que é o Salvador, que é sem dúvida o caminho, a verdade
e a vida. E então, Elisete, eu queria que você contasse, né, para os amigos telespectadores internautas, nesse programa que vai muito longe, né, e ele tem esse objetivo de ouvir testemunhos para edificação do nome, para glorificar o nome de Deus. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa enfermidade. Amém. Né, aí fiquei doente, como vocês sabem. Voltando um pouquinho atrás, que o Elton perguntou assim, até que série eu estudei. Eu estudei em Marabá aqui até o primeiro ano do 2º grau. Muito bonita, antes de adoecer, né, era muito cobiçada, era muito levante, era muito homem que me perseguia. E eu não sabia, né, onde eu estava me metendo, porque eu gostava muito de beber mesmo. Né? Aí de repente não pude mais estudar, tentei trabalhar, os trabalhos não davam certo. Minha mãe arranjou para mim substituir uma professora na 2ª série do 1º grau, não consegui, adoeci. Tentou enfermagem, eu tentei, faltava um mês para me formar, também aconteceu algo muito ruim. Como eu era muito, uma pessoa bem simpática, né? Então as estagiárias lá da Santa Terezinha tinham certo receio assim comigo, e inventaram algumas coisas lá para a chefe, ela me chamou a atenção e eu fui embora, mas o doutor mandou me chamar 2 vezes e eu não retornei, né? Então eu tive também essa juventude um pouco conturbada em relação a trabalhar, né? Hoje eu não trabalho e eu tentei trabalhar, hoje eu só trabalho para Jesus. Amém, glória a Deus. Mas aí, Elisete, você contando esse testemunho nessa parte, né, da sua juventude e tudo mais, eu tenho muita gente que está em casa nesse momento que quer saber um pouquinho dos perrengues que você passou com a enfermidade, né? Ou seja, você foi desenganada, né? Sim, vou contar. Sim, eu fui desenganada, né? O tempo foi passando, igual eu falei, já não tinha mais prazer de viver, já estava muito fraca e pedi para o meu pai para tentar aliviar um pouquinho da minha dor. Uma jovem, né, irmã, só pele e osso. Pedi para o meu pai levar para a clínica Santa Terezinha. Ele vendeu uma vaca, vendeu algumas coisas para poder pagar o tratamento, era muito sério. E quando foi um certo dia, o doutor disse assim: seu Sebastião, a sua filha é muito jovem, ela está muito doente e nós já fizemos todo tipo de exame e não descobrimos. Eu quero dizer para o senhor que o senhor pode preparar o velório dessa jovem. E aí meu pai não me falou, meu pai só chorava, minha mãe chorava, algumas pessoas choravam eu sem entender, dentro de um quarto escuro, sem ter força para viver, sem ter força de tomar banho, já não queria viver, já não sabia para onde eu ia, para que lugar eu iria se eu morresse naquele momento ali, né? E eu creio também que foi uma das palavras que aquele meu ex lançou, dizendo que eu nunca mais ia ser feliz, né? E eu fiquei muito, muito doente, e quando meu pai resolveu falar para mim que eu estava desenganada pela medicina, foi a hora que eu optei por pedir para Deus ter misericórdia de mim, se Ele ainda tinha uma oportunidade sobre a minha vida. Amém. Então, assim, a gente observa aí muitas pessoas que estão em casa, já passaram pelo leito da morte, né? Nos hospitais. A gente sabe que nós já temos uma saúde deficitária em todo o Brasil, né? Não é fácil. E aqui em Marabá, a gente costumeiramente, a gente fala, olha, as pessoas quando estão desenganadas em Marabá, vão para Teresina, vão para Araguaína, e quem sabe, se tiver um pouquinho mais de condição, vai para São Paulo, Rio, para os grandes centros aí. Mas então, a Elisete, nossa irmã, né, pastora Elisete Costa, que está aqui, que também é Moreira, né, mas não sei se ela tirou Moreira, mas depois que casou Moreira com Costa, Moreira Costa, e ela vai contar para a gente essa trajetória daqui a pouquinho. Mas como o nosso podcast tem o intuito de contar exatamente o testemunho, porque aqui são vidas transformadas por Jesus, eu quero que você dê continuidade nesse testemunho que todo mundo está entendendo, né, até a chegada, como é que foi o verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Então, né, quando meu pai resolveu contar essa história, que eu fui desenganada, foi o tempo que ele reconciliou, minha irmã chamou um pastor para orar por mim, e aquele pastor foi até da Quadrangular, foi aqui da Folha 21, ele pegou uma foto e disse assim: eu vou correndo orar pela sua irmã, porque o diabo quer matar ela, o diabo quer ceifar a vida dela.
E eu quero dizer para vocês, não queira passar o que eu passei na minha juventude. Foi muito triste, porque tudo que nós plantamos a gente colhe, eu não sabia disso. Eu plantei muitas coisas, namorei demais, bebi demais, fumei demais, então eu vi que isso não vale a pena. Mas Deus, Ele tinha um projeto nisso, como Ele tem um projeto na vida de cada um que vai ouvir esse testemunho. Eu não sabia, eu era muito nova, mas quando eu estava ali morrendo naquele desespero, era uma dor muito grande, sabe? Era um vazio dentro do meu coração e eu não sabia quem poderia preencher aquele vazio. Já pensou você, seu pai chegar e dizer para você, minha filha, o médico disse que você não tem jeito, prepare o seu velório? Isso me deixou mais desesperada. E eu quase naquele momento dei um infarto, mas Jesus não permitiu naquele momento. Porque logo em seguida eu vou estar contando, né, a minha conversão e algumas enfermidades ainda que surgiram ainda depois que eu casei, né? Como meu esposo me conheceu. Então ainda tem ainda projeto de enfermidade. Muito bem. Eu me lembro de um dos fatos que você contou, que estava em determinado local e teve um grupo de assaltantes que veio. Isso está nessa primeira parte agora ou é mais à frente? Que você teve uma tentativa de assalto à tua vida, né? E um anjo ali te salvou ali, né? Ah, lá em Brasília. Foi em Brasília. Isso é depois? Foi antes. Então, você quer contar agora? Amém. Então, atenção, presta atenção, pessoal. A nossa irmã que está aqui hoje, Elisete Moreira Costa, pastora, né? E ela vai contar aqui para vocês um momento que teve uma tentativa de assalto, onde essas pessoas verdadeiramente queriam, na verdade, era tirar a vida dela, para você ver a perseguição que ela teve. Mas antes de você contar esse testemunho, eu queria lhe perguntar: você acredita hoje, de tudo que você passou na vida, era preciso passar ou era um inimigo tentando o tempo inteiro tirar a sua vida, porque sabia do projeto grandioso que Deus fez e vai continuar fazendo na sua vida? Então, as duas coisas, né? Porque assim, quando Deus ele tem um projeto na nossa vida, o adversário ele sabe, então ele tenta tirar a sua vida, mas ele não sabe que quem tem a chave do inferno, né, é somente Jesus. Então, ele é que deu a última palavra, ele chegou primeiro na minha vida. E como é que foi esse momento do assalto lá, dessa tentativa lá? Eram 5 pessoas, 5 elementos? Foi assim, assim que eu né, foi até antes de eu casar isso, que eu fui, minha mãe me mandou para Brasília para me passar alguns anos lá com um casal. Eu tinha na época, era 13 anos, eu fiquei 13, 14, 15 e 16 anos lá, né? E eu estudava no colégio e eu tinha um namorado, que ele era faixa preta. Então ele ia me buscar no colégio e me levar. Ele me deixava e me buscava. E nesse dia ele viajou para São Paulo. E eu tive que vir só. Quando eu já via 11 horas da noite, toda arrumadinha com relógio, tinha 5 caras, 5 assaltantes, no sinal, quebrando com a suqueira. Eles tinham aquela suqueira de ferro, coisas perigosíssimas. E um golpe daquele já matava uma pessoa tão frágil, né? Uma mulher. Olhei para um lado, para o outro, eu não vi uma pessoa na rua, todos naqueles prédios, né? Ali em Brasília. E de repente um deles perguntou assim: gatinha, que horas são? E eu, inocente, abaixei e pedi e olhei a hora e disse: são 23 horas. Quando eu fui para levantar para responder, que era 23 horas, eles me cercaram, 5, com a açuqueira, e eles disseram assim: nós vamos te matar agora. E eu disse: meu Deus, e agora? E eu fechei meus olhos, peguei meus cadernos, fechei meus olhos e fiquei esperando acontecer algo, porque eu não tinha como correr. Mas eu quero dizer algo para vocês. Lá no céu tinha um Deus já olhando para mim, eu mesmo desviada, eu mesmo aprontando, indo para a festa, bebendo. Ele sabia o meu coração, porque o homem ele vê a aparência, mas Deus ele vê o nosso coração. Aí o que aconteceu? De repente, quando eu fechei meus olhos, disse assim, que eles vão me matar, e peguei meus livros, eu vi aquele vento de pessoas saindo de perto de mim, correndo, 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 correndo. E quando eu abri meus olhos, eu disse: por que eles estão correndo? Não tem ninguém aqui. E de repente, quando eu olhei para a minha esquerda, tinha um carro diferente,
com 5 policial, com uniforme muito bonito. O carro era diferente, estou toda aqui arrepiada, toda arrepiada. E de repente eu falei assim, eu vou pegar meus livros do chão e vou levantar para agradecer esses policiais que me salvaram. Mesmo sem vir aqui, estão só lá. Quando eu baixei para pegar os livros da mão, que eu olhei para agradecer, eles simplesmente haviam desaparecido. E eu descobri que o Senhor enviou anjos, porque lá no Salmo 91 ele diz que ele manda anjo, né, ao nosso respeito, para nos guardar. E ele ali me guardou naquele momento. E eu vi aqueles homens correndo, e eu olhei para um lado para o outro, e eles sumiram. Aqueles anjos sumiram. Era um carro diferente, era muito lindo. Ainda hoje eu conto meu testemunho para essas pessoas, para os jovens, eles acham lindo como é quando Deus tem um projeto na vida da gente. E nesse projeto, a pastora Elisete vai contar agora um pouco, eu acredito que agora chega o momento do casamento, né? Como é que você encontra, então, o seu então esposo, Manuel, a qual Deus tinha esse projeto já do ministério de vocês? Como é que foi esse encontro? Amém. Já estava com a vida de saúde restaurada? Como é que estava? Eu ainda estava, porque assim, como o médico não descobriu o que eu tinha, e aí, mesmo após o pastor orar por mim, eu não fui curada instantaneamente. O Senhor me livrou da morte. Então eu fiquei tomando calmante para ver se eu me acalmava. E com 4 meses que eu me reconciliei, o Senhor, eu fiquei indo na Igreja Assembleia de Deus, na Folha 20. Quando eu estava lá, de repente, eu houve um convite para ir para uma festa de aniversário de uma igreja na Folha 23, que estava completando 1 ano. Só que antes disso, eu quero dizer algo para vocês muito interessante, principalmente alguns jovens. Eu não tinha mais prazer, quando Jesus me curou, eu não tinha mais prazer de sair para lugar nenhum. Eu tinha doado minhas roupas, meus biquíni. Aí quando um dia umas amigas, que se diz amiga do mundo, me chamaram para ir para uma praia. Eu disse, não, eu não tenho mais as peças de praia, eu te presto. E eu falei, vocês não vão me dar bebida, porque eu não vou trair Jesus. Ela, não vamos te dar bebida. Na praia, eu vesti de novo biquíni, elas me deram bebida, eu vim embriagada, mesmo sendo cristã, eu vim embriagada, e de repente tinha uma irmã chamada Irmã Maria, que Deus já levou, né, já está nos braços dele, me viu ali embriagada e disse assim, minha filha, você precisa de um casamento, peça um esposo para Deus. E eu olhei para o céu e disse, Deus, eu quero um esposo. Eu não especifiquei se ele era branco, preto, bonito. E Deus ouviu, porque do outro lado, na Folha 15, tinha um jovem de 25 anos que estava orando por uma jovem, né, branca, do cabelo liso. Né, eu sou resultado de oração na vida dele. Amém, glória a Deus. E então, vocês se encontraram então numa festa da igreja? Sim, aí eu fui lá nessa festa, como já foi resultado de uma oração e desse pedido que eu fiz para Deus, preste atenção, jovem, isso é muito importante. Quando eu cheguei lá, que eu estava no culto junto com uma jovem chamada Aparecida, quando me chamaram, vamos ouvir o cantor, porque meu esposo ele é cantor, compositor e escritor. Vamos ouvir o cantor Duranes Costa, adorando o Senhor, e ele cantou com a irmã, uma dupla. E quando eu vi aquele jovem cantando, meu coração começou a acelerar. E eu disse para a jovem, meu Deus, eu estou apaixonando pelo aquele jovem ali, olha aquele moreno, um homem moreno, dentuço. Ele não tinha muita assim, beleza, mas quando Deus prepara é lindo. E ela dizia, para com isso, esse jovem não é para você. E aí terminou o culto, ele saiu para a cantina e eu fui embora para casa com essa jovem dizendo, um dia eu vou reencontrar esse jovem e ele vai ser meu esposo. E ele está assistindo nesse momento, né? O pastor Manuel Duranes, sim, que é cantor, compositor, escritor, está escrevendo inclusive livros sobre casamento, que é muito importante, e a gente vai trazer em breve esse trabalho dele aqui. Mas assim, agora sim, vamos para a parte então que interessa, né? Ô Manuel Duranes, você está aí já sorrindo, né? Sempre alegre e tudo mais, com esse sorriso aberto.
nesse momento assistindo em casa. Vocês têm culto lá na segunda-feira? Tem não. Não, então ele está assistindo nesse momento. Então eu quero que você conte agora, então, como é que foi o encontro, né? Você disse, pediu a Deus, e eu imaginava que teria sido o contrário, que teria sido a iniciativa dele. Não, foi tudo eu, gente. Aí que chegou a hora da graça, foi eu. Aí o que aconteceu? Eu vim embora. 3 meses depois, teve um outro culto na casa de uma jovem. Nesse dia ele saiu e disse: Jesus, hoje eu quero encontrar a minha esposa. E ele foi bem arrumado. Quando eu cheguei com mais 2 jovens lá, ele estava já pregando. Eu disse assim: esse jovem ele canta e ele prega, é esse que eu quero. Aí as meninas já falaram de novo: pare com isso. Aí o jovem lá, as 2 jovens entraram e eu fiquei observando aquele jovem ali moreno, enrolando os fios. E eu cheguei para os meninos que estavam me cercando, né? Eu era bem simpática. E eu dizia assim: aquele jovem lá, qual o nome dele? Eles falaram: Duranes. Ele é casado? Não. Pois fala para ele que eu estou a fim de conversar com eles. Os meninos cruzaram os braços e diziam assim: mas como assim? Fala para ele que eu quero conversar com ele. E ele veio, me cumprimentou e saiu, né? Porque ele estava orando por uma jovem do cabelo longo. Eu tinha um cabelo curto e uma das jovens tinha um cabelo grandão. O cabelo de uma das jovens atraiu a ele, não eu, no momento. Entendeu? Ô, pastor Duranes, como é que foi isso, rapaz? Sei que você está sorrindo aí agora, mas como é que pode, né? Mas aí vamos lá, vamos terminar. Agora eu quero conhecer essa história, né? Como é que foi, então, um grande encontro. Aí, quando ele foi lá dentro, que ele observou a jovem, que eu acho que os olhos dele olhou, ele viu que a jovem estava já com um jovem lá e a outra também estava com um jovem. Aí ele disse assim: então eu vou lá para essa jovem que quer me conhecer. Quando ele chegou, eu estava esperando. Sentamos debaixo de um pé de árvore, contei a minha história toda, o meu relacionamento passado. Ele contou que ele foi noivo, e ele disse que a partir daquele momento que a gente estava conversando, ele já me pediu em namoro, a gente já começou a namorar naquele mesmo dia, e aí aconteceu algo engraçado. As meninas ficaram meio chateadas, foram embora, e eu disse assim: ele vai me levar em casa. Ele não tinha uma bicicleta, nós fomos a pé. Quando chegou num bequinho assim, né, ele já era servo de Deus há muito tempo, já era líder, já era obreiro, e eu uma nova convertida. E eu dizia assim: como é que beija um homem já crente obreiro? Porque é o meu primeiro namorado crente, vai ser esse, porque eu estava desviada. E eu fiquei pensando, olhando para ele, assim: como é que eu beijo? É o beijo dele. Será que é o mesmo beijo que dava quando eu não era crente? Aí sabe o que aconteceu? Algo engraçado? Eu peguei esse jovem, dei um beijo nele, de desentupipia, sabe? Ô, pastor Durante, sabe aquele beijo? Sabe aquele beijo assim? E o morenão ficou todo nervoso. E eu disse para ele: só vai lá em casa daqui uma semana que eu ainda vou conversar com meus pais. E aí quando aconteceu, o outro dia lá veio aquele morenão todo arrumadão, e eu disse: eu não falei para você vir depois de uma semana na minha casa? Ele disse: mas tem tantos lobos por aí, você é tão princesa. Ô, pastor Durante, está vendo aí, rapaz, como é que foi a história? Nem eu sabia dessa parte, né? Mas glória a Deus. Ó, esse beijo aí, pastor, você está mandando esse link para o pessoal da igreja, eles vão querer saber que beijo foi esse de desentupir pia, né? Já pensou? Beijo. Eita, pastor Durante. Mas glória a Deus. Agora, o que eu penso é assim, que Deus ele faz a conexão certa, né? Quando Deus tem um projeto para as nossas vidas, você pode andar, você pode visitar outras pessoas, Deus tem um projeto. E esse casal abençoado já estão quantos anos de casados? 34 anos de casados. 34 anos de casados. E aí casaram? Não, aí deixa eu contar rapidamente. Aí depois nós começamos a namorar, apresentei para meus pais. Nós conhecemos um mês. O segundo mês ele chegou para o meu pai e disse: Sebastião, eu quero pedir sua filha em casamento. Aí meu pai pegou ele, levou no meu quarto, mostrou uma pilha de remédio que eu tinha lá, que eu ainda não estava curada. Vocês lembram do que eu falei no começo, que eu ainda não estava curada? Porque o processo de Deus, ele vai devagar, ele não faz no momento por completo, porque ele quer a convenção por completo. Sim. Aí meu paizinho foi e falou assim pro meu namorado. Então namorado.
O então namorado. O então namorado. Sim. Você tem coragem de casar com minha filha? Ela ainda é doente. E mostrou muitos remédios. Ele falou, seu Sebastião, pela beleza da sua filha, vale a pena. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu vou orar e ela não vai mais precisar tomar remédio nenhum. E meu pai falou assim, não só a mão dela, meu filho, eu te dou ela toda. E naquele momento foi uma festa, fizemos um jantarzinho no nosso noivado. Já no 3º mês, casamos. E aconteceu algo tão engraçado que nem meus irmãos sabem. O meu esposo, o padrasto dele tinha uma chácarazinha que tinha que atravessar o rio. E ele foi buscar umas galinhas para matar. E ele encontrou 2 porcão, abençoado, mais as galinhas. Então ele estava vindo. Quando ele estava vindo no barco, ele, o padrasto dele e um irmão dele, o barco soltou-se e sumiu, afundou. Perdeu as galinhas, perdeu os 2 porcão. E ele imediatamente saiu correndo e ainda salvou as galinhas que estavam. Pegou um outro barco. E eu dizendo para o meu pai, nosso casamento vai ser amanhã, 8 horas da manhã. E meu noivo até hoje não chega, pai, já são mais de meia-noite. E meu pai dizia, calma, minha filha. Quando deu 00:30, meu noivo chegou com as galinhas, E foi uma festa, que no outro dia ia acontecer o nosso, então, grande casamento. E aí, para quem está em casa, está curioso já para saber como é que foi esse casamento abençoado, que já dura 34 anos. Inclusive, vocês vão saber daqui a pouquinho sobre, como é que nós fomos? Sobre se ela poderia engravidar ou não. Vocês vão saber dessa história já. Hoje você tem quantos filhos? 2. É o casal, uma netinha. Isso mesmo, exatamente. Ela é minha irmã e eu estou perguntando aqui, para você ver. Porque são 7 irmãos e a gente acaba confundindo um pouco. E até porque ela não mora perto da gente, mora em Brasília, Vou dizer então, como eu fui também. Então vamos lá. Então conte pra gente agora o momento do matrimônio, esse enlace, essa aliança com Deus, perante os homens e perante a Deus, claro, em primeiro lugar. Então, aí nós fomos, ele arranjou o casamento, ele arranjou o vestido de noiva com um amigo dele, a gente não tinha condição, tanto que ele falou, filho, eu não tenho condição de casar agora, eu sou tão pobre. Eu falei, não, mas nós vamos casar, nem que a gente mora no nosso quartinho. Aí nós fomos lá, casamos no civil. À noite fomos receber as bênçãos do nosso pastor, que não teve casamento na igreja. Por isso que todo ano eu faço a renovação de casamento, muito bonito. Aí quando nós estávamos casados há 2 anos, sem eu nem tomar remédio, eu descobri que eu era estéril. Eu não podia ter filho, engravidar. E aí eu chorava muito, nós ficamos de joelho esses 2 anos orando, e de repente eu estava na minha casa, e Deus falou comigo que eu era para mim pedir uma oração para uma profeta. E eu cheguei lá, eu fui, e Deus usou ela orou pelo meu ventre, e ela viu quando o meu ventre transformava em uma couve, ou seja, desvirava. Ela dizia, você vai engravidar. E não passou nem um mês, eu engravidei da minha primeira filha, Marta Gabriele, Então, quando eu engravidei da Marta... Você já tinha quantos anos? Já tinha 27 anos, eu casei com 25 e eu tive ela com 27 anos. Aí, antes de eu engravidar, quando eu engravidei da Marta, eu não sabia que eu estava grávida. Então, começou a mexer algo na minha barriga e meu esposo me deu um remédio para verme. E aí que piorou, eu comecei a passar muito mal, e ele correu para pegar um dinheiro emprestado para mim ir para Teresina. E eu fiquei na casa da minha mãe esperando ele chegar, porque ele não sabia o que tinha aqui dentro de mim. Eu não sabia ainda que era filho, porque quando eu fui lá no hospital, a doutora falou assim, que podia não ser o filho, já que eu não podia engravidar. E aí ele ficou desesperado e ele imediatamente me deu magnésio. E enquanto ele foi buscar as coisas, o dinheiro para me viajar, chegou 3 profetas e Deus usou e falou que estava me dando um novo sangue. Ou seja, eu tinha contraído uma anemia profunda que causou leucemia. Eu estava com câncer no meu sangue e não sabia. Grávida da Marta. E naquele momento minha mãe, meu pai na sala, meu pai desviado, minha mãe começou a filtrar o meu sangue, todo mundo via o meu sangue ali, Deus trocou o meu sangue imediatamente.
Quando ele chegou à tardezinha com dinheiro, eu falei que já estava curada. Amém. Glória a Deus. Curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí, com 3 anos, a minha filha tinha 3 anos de idade, Deus começou a usar profetas que eu tinha que morar na capital do Brasil, porque lá a obra era muito grande, né? E até então a gente só tinha pouco tempo, né? De casado, pouco tempo de obra. Nós dirigimos uma primeira igreja recém-casado. Com 25 anos de idade nós começamos a dirigir uma primeira igreja aqui em Marabá. Aí fomos embora para Brasília. Lá chegamos em 1998. Um frio terrível, que eu dizia assim para Deus: o Senhor nos trouxe aqui para morrer, Senhor. E de lá para cá estamos em Brasília há quase 30 anos, né? Depois de 19 anos, eu disse para Deus, eu queria um filho. Meu Deus, olha que bênção. Deus, eu quero um filho homem, eu quero um filho varão. Mas sabe quantos anos eu tinha? Eu já tinha 45 anos. Quando eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho, Marcos Juan, que hoje ele tem 13 anos, é um índio lindo. Eu não senti uma dor sequer, não senti nada. Deus me presenteou com o Marcos Juan. Hoje eu tenho um casal de filhos. E tem neto também. Tenho uma neta maravilhosa, minha filha casou, tem 3 anos, nós temos uma neta de 1 ano e 3 meses. Irmãos, e eu nunca tomei um remédio para evitar filhos, porque Deus, Ele tanto me deu os filhos, abriu minha madre e fechou. E eu sou muito feliz, hoje com 59 anos, 34 anos de casado com esse grande homem de Deus. Somos pastores, já dirigimos várias igrejas, nós temos de pastoreado 34 anos de casado e 34 anos de pastoreado. E hoje a gente mora em Brasília, capital do Brasil, Deus levou nós para lá. E eu vim passar o Dia das Mães com minha mãe, e hoje eu estou aqui tendo esse privilégio de contar para vocês o meu testemunho, né? Testemunho de vida, que você seja edificado com esse testemunho, saiba que Deus existe, Deus é poderoso para fazer. E outra coisa que antes de encerrar isso eu quero contar, muito lindo, posso contar? Um milagre muito grande que eu estou esquecendo. Fique à vontade. Como meu esposo disse que não tinha condição, ele fez uma casinha tão simplesinha de tábua. Em Brasília. Aqui, ainda em Marabá, que eu quero contar o que Deus fez lá em Brasília, para vocês verem a dimensão do poder de Deus. Minhas coisas, tudo era de segunda mão, tudo. Eu tinha 2, 3 pecinhas de roupa. E sabe o que aconteceu? Nós tínhamos um carro para vender, e meu esposo já tinha ido primeiro a Brasília, que ele foi gravar uma fita cassete. E quando ele chegou lá, ele ligou dizendo que a gente ia morar em Brasília. Eu dizia que não ia. E Deus usava muitos vasos dizendo que era necessário a gente ir para Brasília. Que lá ele ia me dar em dobro de tudo que eu queria. Ia ser mais difícil, né? Assim, muitos levantes do adversário, que o adversário, ele não perde oportunidade. É só quando nós chegar na glória que nós vamos parar, viu? De ser tentado por esse adversário. E aí, meus irmãos, nós tentávamos vender esse carro para poder comprar um terreno em Brasília. E ninguém queria, porque era GoBX. Pois Deus mandou uma profeta na minha casa, eu com a minha filha de 3 anos, a Marta. E uma profeta disse assim, hoje, 6 horas da tarde, Deus usou a boca dessa profeta e disse, na hora do homem, 6 horas da tarde, eu vou mandar um comprador para comprar esse carro BX, e você saberá que eu sou o Senhor que quero você na capital do Brasil. E eu falei assim, que nada. Ah, essa profeta não está profetizando nada não. Quando deu 6 horas da tarde, um homem muito lindo bateu na porta e disse, me dá minha chave, está aqui o dinheiro. Eu disse, quem é você? Só isso ele falou. Só falou isso, ele nem entrou, nem nada, um homem lindo, lindo. Me dá minha chave do meu carro, e o dinheiro está aqui. E aquele homem sumiu. Eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que foi mais um anjo que Deus mandou. Amém. Glória a Deus. Porque se fosse um homem, ele tinha pedido o documento do carro, ele só pediu a chave e me deu o dinheiro. E eu liguei para o meu esposo e ele disse assim, agora eu vou te buscar. E ele foi me buscar
Estamos morando lá em Brasília, para a honra e glória do Senhor Jesus. E lembra que eu falei que ele ia me dar em dobro? Eu tenho uma casa de 2 andares, todo no porcelanato, já tive 2 carros, de tudo que deu. Hoje eu tenho roupas que eu olho assim, eu tiro 8 vezes do meu guarda-roupa, roupas lindas, de marca, ele me veste, ele me calça. Eu oro por pessoas do Brasil e do mundo. Pessoas me ligam do Japão, dos Estados Unidos, e Deus, irmão, tem feito coisas grandes. E eu vim aqui em Marabá e Deus me presenteou, né? Minha prima me levou numa loja, me deu presente, a minha irmã, minha sobrinha. Então, assim, Deus, ele presenteia a gente que faz algo para ele. E eu estou muito feliz e quero deixar esse testemunho de vida para você. Não desista do seu sonho. Também não brinque com Deus, porque nosso Deus, ele é verdadeiro e ele é fiel. Amém, glória a Deus. Mas ainda não terminou. Ó, eu quero só dar uma pequena pausa aqui para dizer que nós temos uma ferramenta de transformação também de vidas através da palavra de Deus, que é a nossa Rádio Gospel Marabá. Se você que está em casa ainda não baixou o aplicativo, por favor, vá agora na loja, ou deixa terminar o programa, né? Aí você vai lá na loja do seu aplicativo, na Play Store, se for Android, ou na Apple Store, se for iPhone, e você digita lá, Rádio Gospel Marabá, tá certo? Baixe aí, porque é uma rádio totalmente gratuita, 24 horas de louvor, adoração a Cristo. Inclusive eu quero pedir aqui para a pastora Elisete Costa que possa depois deixar uma palavra gravada para que a gente possa colocar na programação da rádio e também tocar os hinos do pastor Durandes, né? Durandes Costa, ou Manuel Durandes, né? Como eu gosto de chamar, que é meu cunhado, que mora em Brasília, o esposo da minha irmã Elisete, para que possa tocar também na Rádio Gospel. Eu queria te pedir, pastora, que você pudesse, olhando para essa câmera aqui, falar qual foi o versículo da sua vida. Eu sei que a palavra de Deus toda nos preenche. É uma palavra que não volta vazia. É uma palavra que transforma as vidas, né? Como transformou a minha e transformou a sua também. Mas para aquela pessoa que está em casa, que talvez não conhece esse Cristo vivo, que é onde a sua vontade é boa, perfeita e agradável, qual é o versículo que você oferece à pessoa que está nos assistindo nesse momento? Então, eu quero oferecer aqui para você meditar nesse versículo com toda a força, com toda a fé. É o Salmo 125, primeiro, que diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que você venha confiar, que você tenha fé. Não é nada que ele não possa fazer, ele resolve através da sua fé e da sua confiança em Deus. Você, quem sabe, está com depressão, está frustrado com alguma coisa, leia esse salmo, leia ele completo, porque ele vai mudar a sua vida como mudou a minha vida. Amém? Amém, glória a Deus. Olha, nós estamos muito felizes aqui com o Pode Crer, né? Com esse podcast que foi Deus que colocou no meu coração para que a gente pudesse trabalhar para Cristo verdadeiramente, levando o ID, né? O ID por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. E eu tenho certeza que o Pode Crer, por mais que esteja iniciando, a gente agora que está no episódio número 5, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar muito mais longe levando a palavra de Deus. E eu queria que a pastora Elisete também pudesse mandar aquele alô especial aí para Brasília, Sobradinho, para a sua igreja. Quem está assistindo nesse momento, que você fique à vontade para mandar esse alô todo especial. Amém. Eu quero mandar alô especial, primeiramente, para o meu querido esposo, pastor Manuel Durandes, cantor, o grande amor da minha vida. Para minhas amigas ali, Rívia, Nilda, pastora Nilda, para Gilda Moraes, que é uma cantora também ali de Brasília, e para todos da minha igreja, a qual eu pastoreio, né, Igreja do Serra Dourada, ali no meus irmãos também, Meire, minha cunhada Meire, meu irmão Elias, né, para o meu filho Marcos Juan, para minha filha Marta, meu genro Alif, e para todos vocês, né, que Deus abençoe, que você venha ouvir e meditar em todo esse testemunho que você não conhecia, porque eu quase não tenho contado, né, mas que Deus abençoe. Amém. Agora, só para a gente entrar na parte final aqui do nosso Pode Crer, Vidas Transformadas por Jesus, eu queria que você contasse um pouquinho do que representa ter uma família, né, onde a nossa família são 7 irmãos, né, e alguns deles ainda
não se entregaram verdadeiramente para Cristo. Isso entristece o teu coração ou te deixa cada vez mais firme para continuar orando? Porque para mim é uma gratidão muito grande que eu tenho por você nunca ter desistido de mim, né? Mesmo eu tendo voltado para Cristo somente há 14 anos atrás, mas eu tenho certeza que eu voltei na hora certa, né? Eu voltei no momento em que eu tinha que voltar, ou eu voltava ou eu estava, talvez nem estava vivo aqui para contar essa história, esse testemunho, porque eu também passei por muitas tribulações, que só isso que o mundo proporciona é tribulação para você pode ter certeza. Eu não estou dizendo aqui que quem é crente não vai ter alguma aflição, a gente tem, mas o nosso Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e a gente tem esse bom ânimo. Mas eu queria te dizer, Elisete, gratidão por não ter desistido de mim. Amém. Enquanto seu irmão, mas o que você diria? Você ainda se encontra triste por ter alguns irmãos que ainda não se encontraram verdadeiramente com Jesus? Amém, né? Tristeza faz parte da vida, só que tem algo que eu creio muito, por isso que eu li esse salmo para vocês, e eu quero eu vivo esse salmo, que é para confiar no Senhor. Então, um dia eu estava na igreja qual eu pastorei com meu esposo, orando, e Deus tomou um vaso e falou: filha, eu vou salvar os teus. Eu dizia chorando: Senhor, não deixa que eles morram, que eles percam a salvação. E Jesus falou: eu vou salvar. Então, com essa promessa que Deus falou que vai salvar, eu estou orando pela minha irmã Elisa, que é minha irmã mais nova, e pela minha irmã mais velha, Eliene, que são as últimas que faltam aceitar Jesus. E eu creio, eu não sei de que maneiras elas vão voltar para a presença, mas que elas vão. Inclusive, esse culto que foi feito ontem, o meu intuito era de unir a família para ouvir a palavra qual eu ministrei ontem. Então, eu acredito no poder de Deus, que Ele irá sim cumprir a promessa de salvação na vida das demais famílias. E o que representa para mim, a nossa família Moreira é uma família muito abençoada. Não temos hoje nosso paizinho, mas ainda temos a nossa mãe, né, que o Hélito sempre visita ali, alguns irmãos. E o que eu acho mais lindo é o carinho que todos nós temos por ela, porque foi por amor a ela que eu vim de Brasília, né, no leito ali, vim no ônibus leito, muito cansativo, quase 2 dias de viagem, mas eu cheguei até aqui por amor a ela. Então, nossa família é muito unida nessa parte, né? Temos muito amor, somos muito carismáticos, e eu tenho certeza que a próxima vez que eu vim, eu vou ver mais um sobrinhozinho aqui da parte do Hélito Moreira. Amém? Amém, glória a Deus. Quem sabe uma menina aí, né? A menininha. Ó, você tá vendo essa canequinha aqui bem na frente aqui? Amém. É um presente, né? Glória a Deus. Vai estar embalada, tá ali. Você disse que falou de presentes, então você tem glória. mais um presente aqui, uma lembrança do podcast. Aleluia, que é Deus. Esse podcast maravilhoso. E eu queria te pedir aqui as suas considerações finais, dizer o que é que você achou desse podcast, né? O que é que você... Inclusive a nossa querida Tainara, se puder nos ajudar ali a pegar aquela lembrancinha. Porque eu já estava pensando aqui, como é que eu ia entregar aqui nesse momento aqui, né? Um presente para ela que veio lá de Brasília e vai voltar. Tainara vai entregar aí pra gente, pra Elisete. Tá aí. Olha aí, recebendo um abraço. Nossa equipe está aqui. Já nossa querida Tainara vai nos ajudar aqui para tirar essa glória foto. Glória a Deus, que bênção. Para que a gente possa... Ó, um presente, uma lembrança, né? Ó, tá aqui, vai ter aquelas fotos, né, de finalzinho aí para a gente fazer a capa do nosso podcast. Amém. Né? Preparar aqui para a foto. Você perguntou o que eu achei, né? Mas já... Ó, vamos para a foto. Tá. Valeu, Tainara. Ó, e aí, as suas considerações finais desse programa. O que você achou? É um programa que, sem dúvida, Deus tocou no meu coração para que a gente pudesse falar da palavra de Deus, né? Levar o ID e contar testemunhos aqui. E todos que vieram até agora foram testemunhos fortes de vida. Amém. Gente, eu estou assim maravilhada, né? Com meu irmão, por isso que ele deu ouvido, né? Um talento muito grande que ele tem, né? Que ele é apresentador, repórter, e agora mais tem um programa também de rádio, esse aqui. Eu estou muito honrada mesmo, e meu Deus, eu quero confessar algo para vocês. Eu estou muito feliz, me sentindo uma princesa, porque eu tenho 59 anos e agora que eu estou sentada num lugar desse para fazer,
né? Esse, como é o nome? Podcast, Pode Crer, com essa palavra maravilhosa, vida transformada por Jesus. Então, meu irmão, nota 1000 para você, que Deus abençoe. Excelente trabalho, que Deus vai prosperar ricamente, viu? Amém, glória a Deus. Então é só agradecer, né, toda a nossa equipe aqui da Master Grow Imobiliário, né, as meninas, a Mariana, a Tainara, a Gleice, né, que é a esposa do nosso grande diretor Juscelino, que hoje não esteve aqui com a gente, mas a gente leva aquele abraço para o nosso diretor Juscelino. E olha, agradecer demais a esse espaço que foi cedido pela Master Grow Imobiliário. Pode Crer que já faz parte dessa empresa aqui da Master Grow Imobiliário. E também falar da Rádio Gospel Marabá. Baixa aí o aplicativo, não esqueça, baixa lá, Rádio Gospel Marabá. A minha irmã Elisete, que é pastora em Brasília, vai levar também para que as pessoas possam baixar o aplicativo, que leva o nome de Marabá, mas é uma rádio evangélica para todo o mundo, né? Quem quiser ouvir de qualquer lugar do mundo pode ouvir baixando o aplicativo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Amém. Estou muito feliz, eu que estou grata. Estou muito feliz com tudo isso aqui. Quando voltar em Marabá, numa próxima oportunidade, estará novamente convidado. Já estou querendo vir o próximo ano. Gente, eu estou apaixonada pela minha cidade. Eu sei que é muito calor. Lá em Brasília muito, né? Aqui ficou muito bom, sabe? Umas lojas maravilhosas que eu gosto muito de comprar. E eu tenho certeza que eu vou voltar. Mas o próximo ano eu vou estar aqui sim, em nome de Jesus. Se ele não vier, viu? E nos levar para ele, mas eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu que venho agradecer o meu irmão, né, minha cunhada, esposa dele que eu amo muito, a Samara. Dessa vez não deu para comer a lasanha, mas quem sabe a próxima vez que ela faz uma lasanha, vocês precisam comer, viu? E você vai ter mais uma surpresa já, só que é fora do ar, em off. É só para a equipe aqui. Quem está em casa não vai ter essa surpresa, mas os nossos convidados têm direito a essa surpresa especial aqui, que é feita com muito carinho por essa produção aqui do Pode Crer, aqui da Master Grow Imobiliário. Né? E então a gente agradece a Deus pela oportunidade e dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos encerrar o nosso Pode Crer de hoje nesse episódio 5. Mas segunda-feira que vem, às 9 da noite, tem mais um testemunho de fé, um testemunho forte para edificar a vida de outras pessoas e glorificar o nome de Deus. Então, muito obrigado a todos, uma ótima noite de segunda-feira e até a próxima. Glória a Deus, até a próxima.